Antes da gente casar, a gente combinou de contar a pior coisa que já fez na vida. Ok, eu... Oi, pessoal! A crítica de hoje é sobre o filme O Drama, com a Zendaya e o Robert Pattinson, dois dos grandes astros do cinema contemporâneo. O filme está em cartaz nos cinemas. Eu vi tanto esse trailer de outros filmes que eu e a Sophie tínhamos ido ao cinema para assistir, que eu não dei sossego para ela quando entrou em cartaz e aí a gente foi ver. Eu fui com uma expectativa muito grande e daqui a pouquinho você vai saber tudinho o que a gente pensa sobre isso. O cinema passou décadas nos vendendo a ideia do encontro mágico, das almas gêmeas e do fatídico, o inevitável, felizes para sempre. A tendência contemporânea do chamado antirromance, contudo, joga um verdadeiro balde de água fria na nossa cabeça. E o drama, protagonizado por Zendaya e Robert Pattinson, se atira de cabeça nessa prateleira. Confesso que, embora a proposta dessa desconstrução seja interessantíssima, nem sempre ela me apetece. Eu sou fascinada por 500 Dias com Ela e por toda aquela radiografia brilhante de como nos apaixonamos muito mais por uma idealização do que pela pessoa de carne e osso que está na nossa frente. Mas, de modo geral, essa lente de realismo cínico que tomou conta da maneira como retratamos a experiência humana acaba diminuindo o valor simbólico inerente à arte. Em vez daquela faísca de esperança que nos motiva ao autoaprimoramento, nós saímos da sessão com uma sensação incômoda de conformismo. E é aqui que entra o grande problema de O Drama. Esse cinismo é agravado pela maneira como o filme atira temas pesadíssimos. A abordagem não convence. Soa, francamente, como uma construção artificial e muito superficial. Esse problema começa logo na concepção do passado da personagem da Zendaya. É que, por mais grave que seja aquilo que ela pensou em fazer, a mudança de postura da personagem, os motivos que a levaram até ali, ficam tão escancarados, tão evidentes, que o filme perde a chance de construir qualquer mistério emocional. Existe ali uma busca incessante do diretor por um clima que misture leveza cômica com desconforto dramático, mas a coisa não engrena. Tudo parece encenado demais, engessado demais. O que segura o filme é o elenco. Zendaya e Robert Pattinson, por exemplo, entregam interpretações excelentes. Eles capitaneiam a história com uma competência formidável e fazem o absoluto máximo com o material que têm em mãos. No fim das contas, a despeito dos seus tropeços, o drama consegue divertir, principalmente nos seus momentos de maior catarse. E ele tem um mérito indiscutível. Quando a sessão acaba, ele abre margem para uma série de diálogos riquíssimos sobre confiança, violência e comportamento humano. O que segura o filme, na minha perspectiva, é a atuação de todo o elenco, que é absolutamente formidável. Tanto da Zendaya e do Robert Pattinson, que capitaneiam o elenco com uma segurança e uma complexidade, densidade muito impressionante, e também do elenco de apoio, mesmo aqueles que têm pequenas participações. Então, unindo essa característica com toda a concepção do filme, que eu considerei falha e problemática nos pontos que a gente apontou na crítica, eu penso que, apesar disso, ele tem muitos momentos divertidos, principalmente os mais catárticos, e ele também leva a reflexões sobre confiança, violência e temas assim. Então ele consegue ser, apesar dos problemas, um entretenimento inteligente. Eu fui com expectativa danada para assistir. Quando eu comecei a assistir ao filme, me pareceu estar vendo uma comédia romântica. E eu falei assim, será que eu já esqueci o argumento? O que está rolando? E aí você é envolvida na história daquele casal que está para se casar e, num primeiro momento, ambos vão relembrando de fatos que eles possam colocar no discurso do casamento para o grande dia. Pois bem, e
E nesse enredo tem situações cômicas, situações assim, emotivas, e você vai caminhando sem entender bem aonde vai chegar, até que o casal e os padrinhos se encontram e resolvem ali falar o que de pior eles fizeram na vida e que eles não contariam ou não contaram para ninguém. Aí a coisa degringola. Por quê? Porque os noivos começam a se questionar se conheciam tão bem. E eu comecei a assistir com uma certa estranheza, que eu ficava assim, como assim pegar alguma coisa que está lá atrás e julgar a pessoa que está aqui à sua frente como se ela fosse aquela que está lá atrás, no contexto que já ficou para trás? Então isso me incomodou muito nesse roteiro. Mas enfim, esse movimento acaba gerando também cenas interessantes com um desfecho, eu diria, não epopeico, não nada de extraordinário, mas um desfecho que nos acalenta. É isso aí. E essa foi a nossa crítica sobre o drama, este anti-romance ou anticomédia romântica, que apesar dos problemas tem dado muito o que falar e é um filme bastante curioso. Vale a pena conferir, pessoal. Até a próxima. Isso aí, um grande beijo e até mais. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, curte e compartilhe. Tchau, pessoal! Tchau, tchau!